Lucas. Lucas, com a sua vida missionária, ele, junto com o apóstolo Paulo, levou a mensagem da cruz de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e do reino de Cristo, e isso foi visto no Evangelho. Lucas, no seu capítulo 14, versículo 11 em diante, até o 32, se não me falha a memória, até o 32, ele vai dizer de uma das parábolas, no meio de tantas parábolas que Jesus falou. Para que você entenda, a parábola é uma metáfora, uma linguagem de metáfora para poder falar de algo que existe, puxando verdades que ocorrem no dia a dia, verdades abstratas, verdades distantes, exemplos de vida para poder explicar um fundamento maior. E Lucas, nesta parábola, ele vai dizer de um pai e dois filhos, filho pródigo e um que estava na casa do pai. O filho pródigo, que significa o filho gastão, aquele que gastou os seus valores, se empenhou nas suas forças para gastar naquilo que era errado, e por causa de uma vida devassa, uma vida depravada, ele deixou de lado o amor do pai. Ele deixou de lado aquele amor fraternal. Deus o amava com um amor verdadeiro, e o melhor de todos os amores é o do próprio Deus. E naquele amor fraternal, o filho era envolvido, o filho era a cada dia recebido, era tocado, o pai dialogava, tinha conversa com o pai levantava para a vida do filho os privilégios na vida do próprio filho, mas também os deveres. Na casa do pai tinha repouso, tinha descanso, nada era monótono, porque ele estava na presença do pai. Esta parábola fala daquele que conhece o caminho, daquele que tem uma aliança com Deus, e ele vai se distanciar e vai para bem longe, para uma terra longínqua. Ele vai se distanciar da presença de Deus para experimentar outro tipo de vida. Ao se deparar em uma cidade distante, numa terra longínqua, agora o filho pródigo, ele vai gastar tudo que ele recebeu na sua parte de herança, que ele pediu por antecipação. E o pai, por sua misericórdia, ele deu ao filho, porque isso fala de livre-arbítrio. A parábola quer nos explicar sobre o nosso poder de escolha, ou baseado na responsabilidade de obedecer ao pai, obedecer, isto é, a Deus, ou de saltar fora da vontade do pai para seguir um outro modelo de vida. Seguindo um modelo de vida depravado, isso vai aborrecer o pai. Certa feita acontece o dia mau, chega o dia mau na vida daquele filho gastão, na vida daquele filho consumista. Ser gastão aqui, ser consumista aqui, não é a mesma coisa da vida secular, do capitalismo de forma exagerada, de que tudo é um gasto neste mundo. Mas inclusive espiritualmente, isso fala de gastar as suas forças, gastar o seu entendimento, o seu pensamento, colocar o seu coração em caminhos de cansaços, até que se chegue um dia mau, terrível, e assim, pela vontade de Deus ter sido deixada de lado, agora o filho pródigo, o filho gastão, o filho que gastou as suas forças, ele começa a sentir, depois de tanta depravação, depois de buscar sujeiras, depois de inclinar a vontade dele a vontades ao contrário do que Deus tinha para a vida dele, agora ele cai em si. Só que quando ele cai em si, ele vai se deparar, depois de ter passado por homens que apacentavam porcos. Deixa eu te explicar uma coisa, o que a Bíblia quer dizer, o que Jesus quis explicar. Nem judeus e nem gregos gostavam de apacentadores, pastores de porcos.
Nenhum deles. O animal, a própria lei de Moisés dizia que é uma verdade, os animais eram impuros, animais porcos, porque eles se alimentavam de coisas sujas. Todavia, agora eu olho Jesus trazendo em analogia, em uma metáfora, vendo tanto de sujeira que aquela vida, aquele homem trouxe para a vida dele. O que ele colocou para dentro do coração, da forma que ele se corrompeu, da forma que ele buscou para o entendimento dele, aquilo que ele queria provar que antes não conhecia, isto é, o caminho mau. Ele provou o caminho mau. Deixa eu abrir uma parêntese aqui para este tempo. Assim é a palavra de Deus, serve para todo o tempo e foi explicada pelo Cristo. Aqui em Parada de Lucas temos famílias diversas que conheceram muito, não sei se 100, não sei se 1000, não sei se 2.000 pessoas, não sei se 16.000 pessoas, não sei quantas pessoas, não sei quantas já participaram das coisas de Deus e deixaram de lado, e se depararam com aqueles que ofereceram pratos de maldade, pratos de sujeira, pratos de prostituição, pratos de adultério, pratos de vício, pratos de mortandade. Eu não sei o que tem oferecido, como aqueles pastores de porcos, botou eles para se alimentar das sujeiras da comida dos porcos. Pregador, você está sendo duro. Eu quero te falar neste momento o tanto que é importante você se inclinar para buscar a palavra de Deus. Existe maldade em corações que deixou de seguir a vontade do Pai. Nós, nas nossas vontades naturais, podemos buscar para o nosso viver o querer a vontade de Deus. Queremos buscar para o nosso viver o querer viver na presença de Deus, ou nós vamos se deparar com pastores de porcos? O mundo não nos vai oferecer coisas santas, não vai nos oferecer coisas boas. O mundo só vai querer enganar. Vai vir a proposta de prazer, vai vir a proposta de realizações fáceis, mas o preço vai ser amargoso, o preço vai ser doloroso. Mas é tempo de recobrar aquilo que você vivia na casa do Pai. A casa do Pai aqui não fala de estar no céu. É uma parábola, é uma metáfora, uma analogia de exemplos humanos para a vida humana. Logo, a casa do Pai aqui fala de estar em comunhão com a igreja. Você já participou de igreja, você já foi submisso a pastor, você seguia dentro da congregação. Agora a Bíblia ela mostra para a sua vida alguns textos que eu quero lembrar que nos diz respeito de você agora não estar congregando. Como costume de muitos, você também abandonou a congregação, você também saiu da presença do Pai, você era vestido de vestes espiritual, você era rei e sacerdote na terra, príncipes e princesas da Nova Jerusalém Celestial. Você tinha uma aliança com Deus, era certificado no sangue de Cristo, você vivia por fé. Muitas pessoas na vida viviam por fé e não querem mais alimentar o coração e os pensamentos, a mente de fé, não querem mais trazer para o dia a dia a fé. Mas eu quero te dizer a importância de você recobrar os seus pensamentos. Isto fala de arrependimento. É tempo de não fazer como muitos, a grande maioria faz. Apostatam, negam a fé, largam o caminho, deixam de lado o caminho, vai para uma terra distante, abandona o caminho da presença do Pai. Mas eu quero te dizer neste momento que é tempo de voltar, porque a palavra é pregada diariamente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Até nos países onde o cristianismo é proibido, existem aqueles irmãos que pregam a palavra com riscos de morte, mas a palavra é anunciada. O que importa é que a palavra seja pregada.
Não aceite o que os pastores de porcos, aí eu não estou falando dos pastores da igreja, não estou falando daqueles falsos profetas que se dizem ser pastor também, não estou falando de pregadores de teologia da prosperidade, não estou pregando nenhuma rede mística aonde ícones religiosos são como gurus. Não, eu estou pregando sobre a pessoa que antes tinha a presença de Deus para direcionar, apacentar, guiar a vida dele, agora está se alimentando de alimentos de porcos. Estão se alimentando do que Satanás tem dado, tem usado agentes de carne para fazer essa pessoa se alimentar junto com porcos. Não sou eu que preguei, comecei pregando isso e estou pregando aqui nesta manhã isso. Está registrado na Bíblia, não é palavra de homem. Então não se alimente, não traga mais para o seu coração, não coloque no seu coração aquilo que aborrece a Deus. Às vezes, os recursos que Deus usa para trazer o ser humano para a presença dele, permitindo que ele vire as costas para Deus, vire as costas para a vontade de Deus e siga o caminho do mundo, até que ele vá parar nos caminhos mais depravados, os caminhos mais tenebrosos, os caminhos mais assustadores, até que ele caia em si e perceba a importância que é de buscar aquilo que importa para a vida dele, que é a salvação dele. Aquilo que importa para a vida dele, que é buscar a salvação da alma, que é viver na presença de Deus. Se alimentava das coisas de Deus, agora se alimenta das coisas de pastores de porcos. Pastores de porcos são os agentes do diabo. Pastores de porcos são os agentes do pecado. Pastores de porcos são os agenciadores da morte. São os agentes que levam para o caminho de destruição. Os recursos de Deus, se Ele tiver que fazer você voltar para o caminho dele, Ele vai investir, Ele vai falar no coração, Ele vai usar o Espírito Santo, Ele vai usar o sofrimento, Ele vai quebrar o vaso, vai fazer um novo. Mas Ele vai respeitar o teu livre-arbítrio se você disser não para Ele. Se você, que é uma pessoa livre, que é um agenciador moral, que é uma pessoa que tem a sua mente e o seu coração apto para fazer escolhas boas, quiser escolher viver longe da presença de Deus, você sabe o resultado e a soma disso tudo. A vida sem Deus é ilusão. Então é tempo de recobrar o coração, bater na consciência, deixa descer ao coração a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus descer ao seu coração, porque eu não sei quanto, até aonde parada de Lucas vai ter de oportunidade, eu não sei quando e até aonde que cada indivíduo, cada pessoa aqui em Parada de Lucas vai ter a oportunidade para recobrar os pensamentos para Deus. É tempo de direcionar os pensamentos para Deus, é tempo de direcionar a mente para Deus. Viva sendo guiado pelo Espírito Santo. Deus quer te dar um anel. Anel fala de concerto, de aliança. Anel de um pai, um amor fraternal perfeito, o amor de um pai perfeito, uns cuidados de Deus sobre a sua vida, para que você possa se revestir de vestes resplandecentes, e irá se cumprir essa palavra quando o Espírito Santo voltar a habitar em você.